Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do procedimento comum, da fase instrutória, mais precisamente aqui da audiência de instrução e julgamento, artigos 358 a 368 do CPC. Nós, no último vídeo, vimos as hipóteses de cabimento da IJ, as características da publicidade, da unicidade e da continuidade. E eu quero hoje ver com os senhores as hipóteses de adiamento da realização da IJ, porque em que pese mesmo a IJ ser um ato uno e contínuo, em que pese, portanto, a unicidade da IJ, que está previsto lá no artigo 365, como nós tratamos aqui com os senhores. Lá, artigo 365, a audiência é una e contínua. Apesar desta previsão, o artigo 362 ele prevê lá, artigo 362 do CPC, a audiência poderá ser adiada. E nós vamos justamente aqui tratar de quais sejam essas hipóteses de adiamento da audiência de instrução e julgamento. Vamos, portanto, à primeira das hipóteses. Inciso 1º do artigo 362. A audiência poderá ser adiada por convenção das partes. A audiência pode ser adiada por convenção das partes. Bom, o que tem que ser dito aqui nesse dispositivo? Naturalmente, nós temos aqui uma previsão específica, uma hipótese em concreto específica da cláusula geral de negócio processual, que está estampada lá no artigo 190 do CPC e que nós tratamos aqui na parte geral do CPC. E uma comparação, uma análise comparativa, uma interpretação histórica também é interessante aqui. Isso vai nos levar à conclusão de que há uma diferença importante do Código de 2015 em relação ao Código de 73. Porque no Código de 73, admitia-se o adiamento da audiência por convenção, por acordo entre as partes, em uma única oportunidade. E como nós vimos, a redação aqui do artigo 362 nada trata a respeito disso. A audiência poderá ser adiada por convenção das partes. De modo que, pela lógica da consensualidade que reina o sistema processual atualmente, a conclusão a que a doutrina vem chegando é que a audiência pode ser adiada tantas vezes quanto forem o consenso realizado, o consenso entre as partes. Ok? Então essa é a primeira hipótese prevista em lei, lá no artigo 362, de adiamento da AIJ. No inciso 2º desse mesmo artigo 362, nós temos lá a previsão de que a audiência poderá ser adiada se não puder comparecer por motivo justo qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. E aí o que nós temos que falar? Algumas considerações. Esse certamente será o dispositivo que mais vai nos levar a trazer comentários a seu respeito. Veja, o parágrafo 1º desse mesmo 362 prevê que o impedimento que vai ensejar, portanto, o adiamento da audiência, esse impedimento deve ser comprovado até a abertura da audiência. E não sendo o juiz, quer dizer, não havendo a comprovação do impedimento, o juiz procederá à instrução. Porque vejam, o inciso 2º, ele vai afirmar, se não puder comparecer por motivo justificado. Então você deve justificar o motivo pelo qual você não comparece até o início da audiência. Bom, quer dizer, isso se for possível, né? Porque você imagina, se houver um impedimento que se possa dizer assim, contemporâneo ao mesmo momento da realização da audiência, algo absolutamente imprevisto, né? Nós veremos que um dos sujeitos que pode ensejar a não realização da audiência é o advogado de uma das partes, não compareceu, de modo justificado. Sempre é o de modo justificado que vem a ensejar o adiamento. E esse modo justificado é até o início da audiência, justamente o que nós estamos vendo. Agora, você imagina que o advogado não justificou por que ele não compareceu,
pela simples razão de que ele foi sequestrado. E o juiz tocou pau na audiência lá, realizou. Será que é possível esse advogado, comprovando que não comprovou, porque era algo, ele estava indo, né, ele foi sequestrado se dirigindo ao fórum, imagina a situação, se pedir ali então uma nova realização da audiência, não se tem dúvida disso, tá? Evidentemente, com certeza, é dessa forma que se interpreta ali o parágrafo 1º, quer dizer, a parte deve demonstrar o porquê que não comparece até o início da audiência, sempre que possível, ok? Vamos voltar ao inciso 2º. A audiência não vai ser realizada, ela vai ser adiada, se não puder comparecer de modo justificado, como vimos, qualquer pessoa que dela deve necessariamente participar. Vamos aqui trazer alguns exemplos. Primeiro deles, o juiz. Qualquer pessoa, vamos dizer aqui, analisar alguns sujeitos processuais. O juiz não compareceu à audiência. De modo justificado, como sempre vamos tratar de modo justificado. É claro que não vai ter a realização da audiência, se aquele que tem poder de polícia, aquele que preside a audiência, não pôde comparecer. Aí, se o motivo não é justificado, aí a hipótese de pensar numa sanção no âmbito administrativo, corregedoria, é outro aspecto. Mas no âmbito processual, a audiência não vai ser realizada. Já imagina, com uma das partes presidindo a audiência, com o advogado presidindo a audiência, não tem como, né? Aí é evidente que não vai ser realizada a audiência. Você imagina que não é o juiz que deixou de comparecer, um dos serventuários não compareceu, o juiz não atua sozinho, né? E aí o escrevente, o escrivão, qualquer pessoa, imagina uma greve dos serventuários, dos auxiliares do juízo. Isso pode ensejar o adiamento da audiência. É claro que o juiz pode, e até tem casos dessas greves que se faz, em que o juiz realiza a audiência e ele faz tudo, né? Ele atua como juiz, atua como escrevente, ele mesmo reduz a termo, ele pratica, ele se substitui à atividade. Quem pode o mais, pode o menos, né? Então eles, que é o gestor ali do órgão jurisdicional, é claro que ele pode realizar. Mas em compensação, com a contrário senso, se ele não quisesse dispor isso, ou não está com tempo, e ele preferir adiar a audiência, ele pode? Pode também, porque ele não tem um quadro de apoio de serventuários necessário para a prática do ato. Um outro sujeito processual, que é indispensável, a ausência de membro do Ministério Público. O Ministério Público pode atuar no processo civil como parte ou como fiscal da ordem jurídica, ok? Já estudamos isso aqui lá no módulo, nos vídeos lá sobre teoria geral do processo 2, ok? Mas sendo uma hipótese de intervenção do Ministério Público, seja como parte ou seja como fiscal da ordem jurídica, a sua ausência de modo justificado vai naturalmente ensejar a nulidade ou o adiamento da audiência, que não pode ser realizado qualquer ato processual praticado sem a oitiva, sem a intimação, sem a participação do Ministério Público nas causas em que ele deve atuar, como custos constituciones, o antigo custos legis, fiscal da ordem jurídica, o antigo fiscal da lei, isso gera uma nulidade do ato processual. Então a hipótese é mesmo de pensar no adiamento. Agora, a ausência do membro do Ministério Público de modo injustificado. O parágrafo 2º, vamos tomar ele como exemplo aqui, vai dizer o seguinte, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Aí, porque eu estou tratando do parágrafo 2º. Então, a ausência injustificada de advogado, defensor público ou membro do Ministério Público vai ensejar a perda da prova que ele recolheu, que ele requereu, a perda da prova que ele requereu. Exceção feita nas hipóteses em que se esteja discutindo o direito indisponível, né? Em se tratando de direito indisponível, a doutrina vai dizer, não, aqui tem que realizar a prova, tem que colher a prova mesmo que a parte não tenha comparecido. Estou aqui falando do Ministério Público, direito indisponível se aproxima muito da participação do Ministério Público, mas essa hipótese do parágrafo 2º nós voltaremos a ver na ausência do advogado ou do defensor público. Já que eu mencionei ele aqui, vamos falar do advogado. A ausência de advogado, mesma coisa. A ausência justificada do advogado enseja o adiamento da audiência.
e a ausência injustificada do advogado. Parágrafo 2º, que nós acabamos de ver do artigo 362. Isso vai ter como consequência a ausência injustificada, a dispensa da prova requerida por aquele advogado que injustificadamente não compareceu. E mesma coisa vai dizer a doutrina, exceção feita em se tratando de direito indisponível. Ok? Um outro sujeito processual que nós podemos cogitar que não compareceu à audiência para pensarmos no adiamento, o perito. Né? Uma das hipóteses de realização da AIJ se dá justamente para o esclarecimento do laudo pericial. Quando as partes solicitam lá um esclarecimento, dentro de 10 dias da apresentação do laudo, o juiz vai designar a AIJ. E aí a AIJ destinada à oitiva do perito para esclarecimento, o perito não comparece. E aí, sendo uma ausência justificada, qual é a consequência? O adiamento do ato, vai marcar para uma outra data. Não vai realizar um ato destinado a ouvir o perito se o perito justificou sua ausência. E quando o perito injustificadamente não comparece? A ausência injustificada do perito, assim como da testemunha, mas a testemunha vai ter um granus salis aqui, vai ter uma curiosidade, um detalhezinho. A ausência injustificada do perito acarreta a condução coercitiva. O juiz pode, né, aquele jargão forense, condução debaixo de vara, determinar que ele compareça, inclusive com auxílio de força policial. Ok? E quanto à testemunha, que eu fiz menção ainda agora. No vídeo anterior eu comentei com os senhores, e nós vamos ver isso melhor quando do estudo da prova testemunhal, nós vamos ver ainda aqui as provas em espécie, mas o modelo de produção da prova testemunhal sofreu uma modificação em relação ao código anterior, que é o seguinte: a parte que arrolou ali a testemunha, ela pode ter uma relação próxima com as testemunhas, conhecer as testemunhas, e ela pode dizer ao juiz que ela dispensa, ela como parte, dispensa a intimação da testemunha porque ela, parte, se compromete a levar a testemunha. E aí, naturalmente, a consequência da ausência da testemunha vai mudar, tendo a parte se comprometido a levar a testemunha ou não. Quer dizer, você imagina que a parte peticionou antes em juízo, dizendo: Excelência, não precisa intimar a testemunha porque eu vou levar a testemunha. Só que no dia ela não leva. Nós temos a ausência da testemunha injustificada. O que isso vai resultar? Claro que isso não pode resultar no adiamento do ato, seria um venire contra factum próprio. A própria parte que solicitou ao juiz que não perca tempo intimando a testemunha, que ela ia levar, mas ela não levou, ela não pode pedir o adiamento da audiência, não faria sentido. Né? Então, não havendo intimação por parte do juiz, porque a parte se comprometeu a levar, a ausência injustificada, ela acarreta a desistência da produção da prova testemunhal. Agora, se a parte se comprometeu a levar a testemunha e a testemunha não comparece de um modo justificado, você imagina uma situação qualquer, a testemunha sofreu um acidente, a testemunha está internada. Aí é a hipótese de adiamento. Ok? Agora, a hipótese é a seguinte. O outro caso que faltou falar é o seguinte. Você imagina que a parte não tenha se comprometido a levar a testemunha, quer dizer, teve intimação, o juízo determinou a intimação da testemunha. E a testemunha não compareceu, mas não compareceu de modo injustificado. Porque se houver intimação e a testemunha não comparecer de modo justificado, a testemunha que foi intimada nomeou um advogado, peticionou para dizer que não vai comparecer na audiência da semana que vem porque está internada. Pô, aí é o caso de adiar. Né? Então, as consequências que nós estamos vendo aqui, porque a ausência justificada leva sempre ao adiamento. As consequências distintas são quanto à ausência da testemunha injustificadamente. Nós vimos que a ausência injustificada da testemunha, quando a parte comprometeu a levá-la, não é o adiamento da audiência, mas a perda da prova testemunhal pela parte, que se comprometeu a levar e não levou. Agora, a ausência injustificada da testemunha que foi intimada. Você não pode punir a parte, porque a parte não se comprometeu a levar. A parte não tem a relação, a parte não conhece a testemunha. Só nomeou a testemunha.
Você não vai punir a parte porque a testemunha não foi. Qual é a consequência? A ausência injustificada da testemunha que foi intimada pelo juízo é a condução coercitiva, como nós mencionamos ainda há pouco também em relação ao perito. Okay? Como um último exemplo de sujeitos processuais, naturalmente falta falar da parte, né? A ausência da parte, sendo uma ausência justificada, ela pode ensejar, vai ensejar o adiamento da audiência. Agora, a questão é saber qual é a consequência para a ausência injustificada da parte para a IJ. E vai depender aqui de quais são os atos que serão praticados na IJ. Quer dizer, nós vimos que as hipóteses de cabimento da IJ se dão para a produção de prova oral ou para esclarecimentos do perito. Sobre o perito nós já falamos. As provas orais nós temos a prova testemunhal, que nós já falamos aqui, a consequência em relação à IJ, mas faltou falar da prova do depoimento pessoal. O depoimento pessoal da parte é uma modalidade de prova oral, que enseja a designação de AIJ. Então você imagina que foi designado uma AIJ para ouvir a parte. E a parte injustificadamente não comparece, porque já vimos que justificadamente é o adiamento. A ausência justificada leva ao adiamento. Mas e a ausência injustificada da parte? Depende. Se essa parte que injustificadamente não compareceu, se ela tinha que depor, nós veremos que uma das consequências de quem tinha que depor, depoimento pessoal, e não depois porque não compareceu, ou até mesmo compareceu e ficou calado, mas aí lá no depoimento pessoal nós veremos, é a confissão tácita. Nós teremos uma confissão ficta, uma confissão tácita. Então, se a parte injustificadamente não comparece, tendo ela sendo intimada a depor, depoimento pessoal, ela vai ter como consequência algo grave, que é a confissão na modalidade tácita. Agora, se a parte não comparece, mesmo injustificadamente, e ela não tinha que depor, a audiência vai ser realizada e só vai ali excluir, na verdade, a possibilidade de se extrair uma autocomposição, de se obter uma autocomposição, que é um dos atos desse ato complexo, é uma das atitudes que se pratica, nós veremos aqui no procedimento, a tentativa de autocomposição na IJ, logo quando o começo da IJ. Ok? Pois bem, para finalizar esse inciso segundo, falta-nos analisar o parágrafo 3º. Então, o inciso segundo, a ausência de modo justificado de alguns sujeitos processuais que são necessários na IJ. Nós vimos que essa ausência deve ser comprovada até o início da abertura da audiência, parágrafo 1º. Vimos que quando não há essa justificativa, a consequência, e nós temos a ausência do advogado, do defensor público ou do Ministério Público, a consequência é a dispensa da produção da prova. Para fechar, o parágrafo 3º, que vai prever o seguinte: quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Uma coisa é a audiência não ser realizada. Você justificadamente ali demonstrou a necessidade de adiar o ato. Beleza. Uma outra coisa é você não ter que pagar por isso, né? Vai ter que pagar. Parágrafo 3º, quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Para fechar esse 362 e encaminhar para o final do adiamento, nós temos a previsão de que a audiência poderá ser adiada por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário designado, do horário marcado. No Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, nós temos a previsão no artigo 7º, inciso 20, artigo 7º, inciso 20 do Estatuto da OAB, é o que trata dos direitos do advogado. É direito do advogado se ausentar do ato quando há um atraso superior a 30 minutos. Mas, para tanto, ele deve registrar, ele deve peticionar na secretaria do juízo o motivo pelo qual ele está se ausentando, para deixar ali registrado de que ele está se ausentando para não sofrer as consequências processuais
da não presença, da ausência do advogado, como nós acabamos de ver, ele tem que registrar ali na secretaria do juízo que ele tem ido embora, porque já tem 30, 40, 50 minutos que ele está esperando e o ato não se consumou. A realização, a efetivação desse dispositivo na prática é diminuta, né? Mas é um direito que é previsto aí em lei, que é interessante que os senhores tenham conhecimento. Bom, algumas considerações a respeito dessa previsão de adiamento para a gente concluir esse tópico do adiamento. Prevalece em sede doutrinária, quase que unanimemente, a percepção de que o rol desse artigo 362, que trata do adiamento da audiência, que esse rol seria exemplificativo. Logo, essas três hipóteses, por convenção das partes, quando não pode comparecer de modo justificado, ou por atraso injustificado, que essas hipóteses seriam exemplificativas. Ou seja, haveriam outras razões que ensejariam do mesmo modo o adiamento da audiência. Podemos citar aqui como exemplo o retardamento da entrega do laudo pericial. Uma das hipóteses da AIJ é a sua designação para esclarecimento do laudo pericial. Mas você imagina quando o laudo pericial ele demora, há um retardamento para a entrega. E aí pode ser que ele seja entregue muito próximo da audiência, ou até depois da audiência. Você vai ter que adiar a audiência, não vai ter como. Você não tem como esclarecer algo que nem foi entregue ainda, tá ok? Imagine que o cartório onde tramita o juízo, cartório do juízo, onde tramita o processo, está em correição. Então não se pratica ato processual quando nós temos essa atividade administrativa, que é a correição administrativa. Um outro caso que eu mencionei até para os senhores aqui, quando da explanação, greve dos serventuários, não está ali previsto, mas é uma hipótese de greve dos serventuários que vai ensejar o adiamento. E aí o artigo 363 vai prever o seguinte, olha, havendo antecipação ou adiamento da audiência, que é o que nós estamos tratando aqui, o juiz de ofício ou a requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Ou seja, quando há uma cisão, que nós vimos no vídeo anterior, ou quando há o adiamento, que você vai precisar marcar uma nova data para realizar a audiência, o que importa desse artigo 363 é o seguinte: as partes têm que ser intimadas. Então a lei determina a necessidade de intimação do advogado na sociedade do advogado, porque importa, para que dê ciência da nova data designada. No vídeo anterior, eu tratei com os senhores das consequências que nós temos, consequências processuais, a respeito da nova data de uma AIJ que foi cindida. Então ela foi realizada, a parte inicial, foi interrompida por motivo qualquer e marcou-se uma nova data. Como nós vimos no vídeo anterior, a AIJ é una, né? Una e contínua. Nós vimos aqui hipóteses excepcionais, como estamos vendo hoje também. O adiamento é uma hipótese excepcional. E o que nós falamos no vídeo anterior? Quando se dá a interrupção e marca-se uma nova data, é o mesmo ato processual que será praticado. Se é o mesmo ato processual, não se pode arrolar novas testemunhas, não se pode praticar atos preparatórios de um ato que já se iniciou. E aí vimos algumas consequências, esse é um exemplo, lá no caso da interrupção. Aqui é justamente o contrário. Como aqui se deu o adiamento, o ato não se iniciou ainda. E aí, se o ato não se iniciou, nós podemos ter a prática de atos preparatórios. Então, consequentemente, o que é mais importante aqui, nós podemos ter como exemplo um novo rol de testemunhas, uma nova testemunha, se der tempo, acrescida no processo, para a prática daquele ato. Por quê? Porque o ato não começou. Ok? Então, senhores, isso que eu queria falar com os senhores a respeito desse tópico, que é o adiamento da AIJ. Nós vamos continuar no próximo vídeo, ainda vendo a AIJ pelo procedimento, o que se faz na AIJ quando ela começa, ok?
Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço para os senhores. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.